E aí, pessoal, preparados para a gente continuar? Hoje a gente vai falar sobre tensão elétrica. Só rapidinho antes, eu queria agradecer vocês pela quantidade de mensagem que ontem à noite eu estava respondendo os comentários que vocês deixaram no vídeo, principalmente no vídeo de boas-vindas. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz em saber que tem gente que acompanha o canal, mesmo eu tendo ficado afastada há tanto tempo. E as mensagens de agradecimento que eu pude ajudar várias pessoas, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Eu recebi algumas sugestões também. Como eu falei para vocês, eu tô montando agora uma sequência a partir de eletricidade básica e depois a gente vai evoluindo o assunto aos poucos. Então, algumas sugestões que eu recebi, eu não posso falar sobre elas agora, porque a gente precisa de alguns pré-requisitos, tá? Mas dando pra gente encaixar, na hora que chegar a hora, vocês podem ter certeza que eu vou colocar as sugestões de vocês nas videoaulas sim. Então, vamos falar sobre tensão elétrica. A tensão elétrica, ela também é conhecida como DDP. E DDP significa diferença de potencial. E como o próprio nome fala, a tensão ela vai ser uma diferença entre dois potenciais. O que seriam os dois potenciais? Seria o potencial mais positivo e o potencial mais negativo. A gente vai juntar, no caso aqui eu vou passar um exemplo para vocês entenderem melhor, de uma pilha. O que a gente junta numa pilha? Numa pilha a gente tem dois lados, a gente tem duas partes. Todo mundo já utilizou uma pilha e já percebeu que de um lado dela a gente tem o lado positivo e de outro lado a gente tem o lado negativo da pilha. E vocês já perceberam também que dependendo do jeito que a gente liga essa pilha, se a gente ligar ao contrário, inverter o mais com menos, a gente não vai conseguir que o equipamento funcione. O que acontece muito basicamente dentro dessa pilha, para vocês entenderem o que é a tensão elétrica? De um lado da pilha, a gente tem excesso de elétrons. Então, os átomos que estão aqui, que a gente viu na última aula, o que acontece dentro de um condutor e dentro de um isolante, lembra que um átomo a gente pode colocar mais elétrons livres na sua camada, ele pode receber elétrons livres, ou ele pode ceder, ele pode doar elétrons livres e ficar mais positivo? Vocês lembram disso? O que quer dizer isso dentro de uma pilha? Que de um lado a gente vai ter esses átomos com excesso de elétrons, então vai estar sobrando elétrons, sobrando cargas negativas. E de outro lado da pilha, esses átomos vão ter falta de elétrons. Então, se está faltando elétron, quer dizer que esse átomo ele está mais positivo. E a gente já viu nas aulas anteriores também que os átomos, eles buscam um equilíbrio. Eles não querem ficar com excesso nem com falta de carga. Então, nessa busca de equilíbrio, esses elétrons que estão sobrando de um lado, eles tendem a querer ultrapassar para o outro lado, para ficar todo mundo em equilíbrio. Ninguém vai ficar com falta de elétrons e ninguém vai ficar com excesso de elétrons. Só que existe uma barreira entre os dois lados dessa pilha. E como que a gente quebra essa barreira? Por aqui eles não passam. A gente quebra essa barreira fazendo um circuito. Então, ligando o lado positivo e ligando o lado negativo em algum equipamento, em alguma máquina, né? Em alguma coisa que eu vou colocar aqui esse símbolozinho, a gente vai ver depois como que a gente representa. Então, o que acontece? Qualquer coisa que a gente ligue nessa pilha, ela faz fechar esse caminho, faz fechar o caminho entre o mais e o menos. Então, o que acontece com esse excesso de elétrons? Eles têm por onde passar para ficar em equilíbrio. Ah, tá em excesso, não quero mais esses elétrons. Então, eles vão doar esses elétrons
que vão entrar em contato com o outro lado da pilha que está em falta de elétrons e até existir um equilíbrio, que é quando essa pilha para de funcionar. Então, enquanto essa pilha tem essa diferença de potencial de um lado para o outro, excesso de elétrons e falta de elétrons, a gente fala que um lado está mais negativo e que um lado está mais positivo. Essa diferença dos dois lados a gente chama de DDP ou tensão elétrica. Então vai existir a tensão, a representação simbólica de uma pilha é essa. Então vai existir tensão quando existir diferença de potencial, um lado positivo, um lado negativo. Depois que essa pilha descarregar, não existe mais diferença de potencial, então não vai existir mais tensão elétrica para ela fornecer para o nosso circuito. Então, qual que seria o significado de tensão elétrica? Tensão elétrica é uma força capaz de impulsionar os elétrons de um condutor. Então eu tenho, vou colocar aqui, um pedacinho de fio, um pedacinho de condutor. A gente viu na nossa aula de condutores e isolantes que esse condutor ele é formado por vários átomos, né? E esses átomos são compostos de elétrons livres. Então, tem lá dentro do átomo, a gente tem, relembrando, um núcleo que é feito de cargas positivas e cargas neutras. E em volta desse núcleo, a gente tem a circulação de elétrons. Existe a camada de valência, que é a última camada de elétrons desse átomo. E nessa camada de valência é possível que a gente movimente alguns dos elétrons que são chamados de elétrons livres. Então os elétrons eles estão meio soltos e cada um girando em volta do seu núcleo. Então os elétrons eles estão perdidos aqui dentro. Vou representar só os elétrons, tá? Não vou representar o átomo inteiro. Vamos supor que cada um desses elétrons é um elétron de um átomo, um elétron livre de um átomo, e cada um está girando ali em volta do núcleo do seu átomo. Então esses elétrons estão todos soltos e girando todos de maneira desordenada. Cada um está girando para um lado, cada um está num sentido diferente. Quando a gente coloca uma pilha nesse condutor, ou seja, quando a gente faz uma diferença de potencial, eu coloco um potencial mais de um lado e um potencial menos de outro lado, tá? Então eu coloquei uma pilha nessas duas extremidades. O que vai acontecer? O que acontece com cargas de mesmo sinal? Se atraem, se repelem. O que acontece com cargas de sinal contrário? Se atraem. Então a gente vai ordenar esses elétrons. E isso, né, terminando dessa forma, a gente vai dar início à nossa próxima aula, que a gente vai ver o que acontece quando a gente aplica uma tensão elétrica em um condutor cheio de elétrons livres. Tá joia? Ainda sobre a tensão elétrica, a unidade de medida. Em que a gente mede a tensão? A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, representado pela letra V. Em fórmulas, quando a gente estiver falando de tensão, a representação em algumas literaturas vai vir para a gente como a letra U, em algumas vai vir como a letra E, e em algumas vai vir como a letra V mesmo, tá? Então, a unidade básica de medida, a gente vai ter os múltiplos e submúltiplos, mas a unidade básica de medida da tensão elétrica é o volt, e ela vem representada nas fórmulas como U, E ou V, ok? A gente vai passar para a próxima aula, nós vamos falar sobre corrente elétrica, e eu espero por vocês lá.
Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe para mim nos comentários, por favor. E se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixe um like para ajudar a crescer o canal. Obrigada!